Senhor presidente em exercício, deputado Jânio Mendes, que vai ser nesse momento substituído pelo deputado Dr. Julianelli. Como eu disse a Vossa Excelência, que é um católico apostólico romano, hoje é dia de São Roque, 16 de agosto. E nesse dia, lá na igreja de São Roque, existe as comemorações votivas para esse importante santo da Igreja Católica. Mas é muito interessante, deputado Dr. Julianelli, que eu tive lá na manhã de hoje, às 10 horas da manhã, aproximadamente, onde teve a missa com a bênção, etc., etc., né? O ritual católico. Mas a miscigenação do nosso povo e todas as culturas umbricadas, deputado Jânio Mendes, conviviam na mesma igreja, gente do candomblé, vestida a rigor, com as indumentárias e os colares de Omulu, que é o sincretismo do orixá africano na Igreja Católica, né? Porque, se o senhor reparar, São Roque tem umas feridas na perna, em que às vezes os cães iam lá, lambiam, etc. E o orixá Omulu teria sido aquele que também a varíola pegou, então ele usa aquela proteção em palha para esconder isso, e é um orixá ligado à vida e à morte. Então, um orixá poderoso. Então, foi o sincretismo de São Roque. Mas como é que convive bem no mesmo templo religioso, né? Religiões distintas? E, evidentemente, onde tem candomblé, também tem umbandistas e católicos. Tudo na maior harmonia, né? Porque são todos filhos do mesmo Deus. E eu estou dizendo isso porque, se o senhor for aqui ao lado, à minha direita, na igreja de São José, numa missa de quarta-feira, o senhor vai assistir algo similar, né? Porque São José também é sincretizado também como o Xangô, é um dos sincretismos. Então você assiste uma missa como fosse ecumênica. Aí você chega aqui no parlamento, com esses exemplos que eu estou dando, e tem discussões sobre preconceito religioso, em gente que se diz evangélica, que se diz, porque os verdadeiros evangélicos não fazem isso, que destrói templos de umbanda, templos de candomblé, uma luta preconceituosa, sem o menor sentido, enquanto, e estou citando aqui duas igrejas, São José, o deputado Jânio Mendes conhece, se o senhor for atrás do altar, o senhor vai ficar impressionado, deputado Julianelli. Vá
e depois me diga. Tem uma imagem, quase em verdadeira grandeza, de um São José com o Cristo, com Jesus, desfalecendo no colo do mesmo. Você toma até um choque de tão real, pelo menos assim foi para mim. Então, nos templos religiosos, esse convívio se dá de uma forma absolutamente fraterna, como assisti hoje na igreja de São Roque. E na sociedade tem essas competições absolutamente preconceituosas. E eu quero dizer com isso que uma das maiores mazelas que tem na face da terra, que todos nós, sem exceção, temos que lutar, é contra o preconceito. O preconceito já dizimou muitas populações. O preconceito já fez sustentar muitas guerras, que o verdadeiro interesse era econômico, mas é usado o preconceito e muitas vezes o religioso ou racial para sustentar esses escusos interesses econômicos. E é necessário que nesses tempos que a política vai ser discutida mais a fundo, que esses temas estejam à tona, porque a nossa república precisa, de fato, de uma senhora sacudidela e de uma profunda reforma institucional para que ela possa atender os interesses das populações mais destruídas, para as populações mais carentes, onde a cidadania de fato não chega a essas comunidades. Então, porque muitas vezes a gente discute um projeto aqui, outro projeto acolá, mas ficamos na periferia do problema. Não vamos no âmago da nossa questão central. Então, essa é a hora também para esse tipo de reflexão. E não estou aqui pregando mudança de sistema. Eu estou aqui com uma posição profundamente reformista, porque senão a gente continua, entra ano, sai ano, discutindo o mais do mesmo. Todas as eleições, senhor presidente, sem exceção, que eu vi, porque nem de todas participei, vi, as que votei e as que não votei, no período que houve eleição, não houve nenhum governante, nenhum candidato que não dissesse que seu tema central era a educação e que associado a isso estava a saúde e a segurança. Acredito que o senhor também não tenha visto nada diferente. A segurança, ela cada vez mais mostra que é uma política totalmente dissociada da nossa realidade. O direito constitucional de ir e vir inexiste no nosso Estado. E em outros estados também da federação inexiste. A saúde, e Vossa Excelência é médico, beira
o limite da perversidade e do descumprimento dos preceitos dos direitos humanos, em qualquer nível de doença. O que nós somos demandados de pessoas com problemas seríssimos, que entram numa fila interminável e muitas vezes, quando chegam a ser atendida, a doença já destruiu essa pessoa, como é o caso específico do câncer, entre tantas outras. A educação cresce o número de analfabetos funcionais, pessoas que foram à escola, mas não aprenderam. Quer dizer, então esse tripé fundamental é objeto de todos os discursos, mas nas ações concretas pouco se modifica, ou muitas vezes dá retrocesso, como no caso da saúde e segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Então também é necessário se aprofundar esse debate ao longo desse processo que se inicia. Porque se você lê os jornais, parece que os problemas do Brasil estão na questão se você é neoliberal, é liberal ou é mais ou menos keynesiano ou tende a ser socialista. E essa discussão filosófica dentro de um país capitalista, ela é importante, mas tem que estar associada, né, a respostas concretas para a população. Aí se estrutura um governo com muitos ministros ou secretários, cada um de um partido, cada ministério ou cada secretaria é um gueto, ninguém fala a mesma língua, ninguém vai na mesma direção, e aí vem um novo governo, uma nova campanha, se renovam as esperanças, e as esperanças acabam se derretendo. Então é preciso uma reflexão profunda sobre tudo isso, e também que aqueles que decidem o destino do país, pelo menos em eleições, através do voto, a população venha votar com consciência. E tem alguns que ainda pregam voto branco, voto nulo ou abstenção. Aquele que não exerce o seu direito de voto, delega ao outro escolher por si. E eu acho que essa é uma questão, a escolha, indelegável, porque está no pleno, é uma questão ligada ao pleno exercício da cidadania. Então, como hoje, 16 de agosto, oficialmente abrem-se esses debates, eu queria deixar colocada essa reflexão. Muito obrigado, senhor presidente.